Então, o que que acontece com esses anjos que não preservaram, que abandonaram a sua morada, né? O apóstolo Pedro, ele faz uma citação muito parecida com o livro de Enoque quando ele diz isso. Ele fala: para os anjos que não preservaram a sua morada, Deus os guardou em cadeias eternas até o dia do juízo. Então, no livro de Enoque vai falar isso, né? No dilúvio, os gigantes são destruídos, os seus espíritos viram espíritos, almas penadas, que ficam atormentando a humanidade, só que sem a matéria. E esses anjos rebeldes, é porque aqui a gente está dividindo os anjos que caíram dos espíritos dos gigantes que morreram. Com relação ao espírito dos gigantes, viraram os demônios que ficam atormentando a humanidade, e os anjos rebeldes foram presos em abismos de fogo até o juízo final. E aí, o que é curioso e é estranho no livro de Enoque, talvez seja isso também um dos pontos que fez o livro ser rejeitado, é que Enoque intercede a Deus pedindo para Deus perdoar os vigilantes. Só que aí Deus nega esse perdão. E aí Enoque, também nesse primeiro livro, ele faz 2 viagens celestiais e ele chega a ver o paraíso, ele vê os lugares de punição, ele vê o trono de Deus, ele vê o destino das almas humanas, né? Isso é o resumo do primeiro livro, que é a parte mais importante, que compreende aí 35 capítulos, né? Agora, no livro seguinte, que é o livro das parábolas, né, ele já vai fazer mais visões sobre o juízo final. Nesse livro aparece o Filho do Homem, que é uma figura celestial pré-existente, chamada também de eleito ou justo, que seria uma pré-figuração de Cristo ali no Antigo Testamento. Partindo da ideia que Enoque, se fosse colocado cronologicamente na Bíblia, teria que ser colocado no capítulo 5 de Gênesis, portanto, Antigo Testamento. E esse ser, ele se senta no trono de Deus e julga os reis e julga os opressores, né? Os justos recebem salvação e paz eterna, e os ímpios, especialmente os ricos e exploradores, são condenados, né? Então existem muitas pessoas que falam que esse conceito inspira o Novo Testamento, né? Porque Jesus também é chamado de Filho do Homem. Então, alguns analistas vão dizer que o livro de Enoque, ele está muito sintonizado com o que Jesus veio fazer também, já que o próprio livro de Enoque cita essa figura do Filho do Homem, que, como eu falei, essa figura celestial pré-existente, chamada também de eleito e justo, que vai salvar a humanidade. Depois a gente tem o livro astronômico, né, que é quando Uriel ensina Enoque sobre o movimento dos astros e defende ali a ideia de um calendário solar de 364 dias, né, diferente do calendário lunar, que era usado no tempo, e mostra ali que o cosmos ele tem uma ordem perfeita criada por Deus. Então, é um assunto bem de astronomia, assim, né? Ou quase astrologia, né? Então vai falar de estações, vai falar de ventos, portais celestiais e vai falar também sobre as leis da natureza, mostrando que isso tudo ali seria expressão da perfeição divina. E aí tem o livro dos sonhos, né? O livro dos sonhos, aí Enoque vai ter vários sonhos, né? Primeiro ele tem uma visão do dilúvio, né? Ele enxerga o dilúvio acontecendo. A gente não pode esquecer que Enoque é avô de Noé, então faltava um bom tempo para isso acontecer. Lembrando que essa galera vivia pra caramba, né? Então, no segundo sonho, é o apocalipse dos animais, né? É a história da Bíblia através de alegorias, né? Por exemplo, Adão e Eva são representados através de touros brancos, né? O povo de Deus ali, os judeus, são representados por ovelhas. E os opressores, né, que representariam os egípcios, são colocados ali na forma de lobos, né, de leões e de águias, né? Então termina com um novo templo sendo criado, um reino de paz, harmonia e esperança entre todos esses animais, ou seja, os animais representando os diversos aspectos ali dos seres humanos, né? Então, isso seria ali também uma representação de uma verdadeira esperança messiânica, seria algo muito parecido com aquilo que a Bíblia fala depois do Apocalipse, como a era do milênio, em que Jesus vai reinar na Terra, todo mundo vai viver muito, né? Um homem de 100 anos vai ser jovem, o leão vai pastar junto com o cordeiro, né? E por aí vai ter uma comunhão entre todos os seres, né? Lembra muito essa ideia do milênio. E aí tem a Epístola de Enoque, né? A Epístola de Enoque, ele traz ali conselhos práticos, né, aos filhos e aos justos, e ele ensina, vivam em retidão, ajudem os pobres, né, evitem o pecado. Ele faz uma crítica dura aos ricos, principalmente aos ricos opressores. Talvez isso tenha incomodado muito também os ricos que estavam ali
né, seguindo as coisas do cristianismo. E ele fala também do chamado Apocalipse das 10 semanas, que é a história sendo dividida em 10 períodos, até o juízo e a nova criação. Então seria a história da humanidade dividida em 10 partes, né? Isso ele chama de Apocalipse das 10 semanas. Ele faz uma promessa de luz eterna para os justos, né? E para todos aqueles que estão sofrendo no mundo. E tem vários apêndices ali sobre o nascimento milagroso de Noé, né? Ele vai contar uma história do nascimento de Noé como se fosse uma história meio sobrenatural, assim, né? Meio como se fosse um cara que foi projetado por Deus para fazer esse tipo de missão. Então, nessa ideia, né, do nascimento especial de Noé, a gente lembra que não foi só Jesus que teve assim um nascimento fora do normal, né, a gravidez virginal de Maria. Mas quando a gente vê a história de Sansão, a mãe de Sansão estava andando ali no campo e de repente viu um homem, né? E o homem falou: olha, para de beber porque o seu filho vai ser muito importante, vai fazer um trabalho especial. E aí ela acha aquilo estranho, chama o marido para ver esse anjo, o marido vê também o anjo, e o anjo fala para ele também: ó, para de beber, se conserta, vive em santidade, porque o filho que vocês vão gerar agora vai ser muito usado por Deus. E aí eles acharam que era uma pessoa, mas depois esse anjo, segundo a Bíblia, ele sobe assim e some, né? E aí eles entendem que realmente um anjo foi enviado para dar um recado de que o filho seria especial. Então eles começam a se consagrar, a se santificar e acaba que o pai de Sansão engravida a sua esposa num contexto ali meio sobrenatural de preparação espiritual, e isso facilita que esse menino nasça ali com um poder muito grande, conforme a gente já conhece na história de Sansão. Então, a história de Jesus nascendo através do Espírito Santo ali, quando a Bíblia diz, né, descerá sobre ti o Altíssimo e ele te envolverá e conceberás e por aí vai. Então, essa gravidez virginal de Maria não é uma coisa única na Bíblia, né? A gente não tem outros exemplos de gravidez virginal, mas a gente tem outros exemplos de pessoas que foram meio que preparadas ali para fazer uma determinada missão com Deus, né? Então, assim, um livro interessante pra caramba que tem traços muito importantes com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento também, porque vai chegar a falar da queda dos anjos até a salvação no final dos tempos, né? E só não fala o nome Jesus, mas fala sobre o eleito, o Filho do Homem, o Salvador, a Era de Paz. Então, o fato de não falar Jesus é algum problema, você acha? Não tinha. Se falasse, seria premonitório. Não, seria meio problemático. Por quê? Porque os caras iam falar: pô, o livro é forjado, foi escrito depois de Cristo. Entendi. Então, o não falar dá mais credibilidade, porque a Bíblia não dizia no Antigo Testamento que o nome de Jesus seria Jesus. A Bíblia fala Emanuel, fala de admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, a rosa de Saron, né, a luz da humanidade. Ele tem vários títulos, mas no Antigo Testamento você não tem o nome dele vai ser Jesus, né? Que na verdade é o nome Josué, né? Que é Yehoshua. A Bíblia não fala exatamente o nome, né? Mas diz o nome Emanuel, sim. E ele recebe, né, espiritualmente esse nome Emanuel também, né? Então, assim, o livro é muito interessante porque ele é quase uma Bíblia inteira, porque ele vai começar lá na queda dos anjos e ele vai para o Apocalipse. Então, assim, tem temas muito interessantes, né, da origem do mal. Dos apócrifos é o mais completo, você acha? Eu acho que é o mais famoso. É o mais famoso. E o mais polêmico? Assim... Ou do Judas Iscariote é o mais polêmico? Não, eu acho que esse aqui é mais polêmico, porque como ele tem mais conteúdo, ele é mais robusto, tem mais espaço para polêmica, né? Entendi. Então você, por exemplo, tem a situação que eu citei, que é o Enoque, depois que os anjos caíram, esses vigilantes foram punidos, Enoque ora a Deus pedindo para Deus perdoar os anjos. Eu acho que isso, a galera fica escandalizada, né? Falar, isso não existe, Enoque não é fazer uma tolice dessa. Posso colocar uma questão aí, filosófica? Aproveita e tomar uma aguinha aqui, né? Se Lúcifer se arrependesse de verdade e pedisse perdão para Deus, Deus perdoaria? Ou não há perdão pro que Lúcifer fez? Na minha leitura não há perdão. E por quê? Primeiro que ele nunca pediria perdão pela característica dele, ou não? Também não. A ideia aqui
é que o perdão, não no sentido de relações humanas, pô, eu dou uma mancada contigo, eu te peço perdão. Na relação com Deus é diferente. Porque na nossa relação humana com Deus, a gente não tem certeza, a gente tem fé. Então, eu tenho uma limitação de conteúdo e essa minha limitação de conteúdo me gera certas fragilidades. Eu tô na carne, sou passível de tentação. O Lúcifer não tinha isso. O Lúcifer não tinha isso, ele tinha certeza de quem Deus era. E Proximidade. ele para poder... Proximidade, conhecimento total, ele não tinha fé, ele tinha Ele era o mais próximo de Deus, não era? Isso. Ele, super próximo, com certeza, que era o querubim ungido da guarda, né? Então, ele tinha ali uma... ele tinha uma situação que, para ele sair desse lugar, ele teve que se reprogramar, entendeu? Ele teve que, como quebrar se fosse... uma coisa muito forte. Perverter o código dele. Tá. Ele tinha um código tão forte como se de fosse, obediência. É uma inteligência artificial que está reescrevendo suas próprias regras. Entendi. Então ele fez um esforço muito grande. Ele teve que fazer uma série de artifícios. E não foi só isso, né? Não foi Desde só isso. então, no mundo, ele vem só criando problemas. Só gerando problema, mas assim, tudo funcionando debaixo da vontade de Deus, né? Daquilo que na teologia se chama vontade permissiva de Deus. Isso é uma coisa que é difícil de entender também, difícil. porque Deus permite o Lúcifer agir no mundo de hoje. Né? O sofrimento das crianças, o sofrimento dos inocentes, né? A existência do inferno. A história de Jó, né? A história de Jó, né? Você vê que é muito interessante, né, citar a história de Jó, por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos foram se apresentar a Deus e Lúcifer foi também. E aí, Deus chega para Lúcifer, perdão, e fala assim, aí, ou Lúcifer não, que naquela época já é Satanás, né, que fala na Bíblia, porque Lúcifer é uma palavra em latim. Então a gente está falando o livro de Jó. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, antes até do Gênesis. Tá brincando? Não sabia é o livro mais antigo, que existiria há mais tempo. Entendi. Então, no livro de Jó, a gente está falando de um universo completamente hebraico, então não existe Lúcifer, né? Lúcifer é a tradução em latim que Jerônimo, né, o São Jerônimo fez. É uma tradução que vem de Isaías 14, quando fala, ó, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Então, quando Isaías, escrevendo em hebraico, chama Lúcifer de estrela da alva, em hebraico é Hillel ben Shachar, né, que é a brilhante estrela filha da alva, né? A estrela filha da manhã, né? Ben Shachar, né, filho da manhã, Hillel é o brilhante, né? Hillel é uma palavra interessante que vai dar origem a aleluia, né? Aleluia. Porque Hillel é glória, brilho. Halal é você colocar brilho e colocar glória. Halelu é louvemos. E Haleluia é louvemos a Iá, que é o apelido de Deus, né? Entendi. Então, esse ser na Bíblia é chamado de Hillel. O que dizem que é Samael, que é o Lúcifer, né? Então, Hillel é o cara brilhoso, que tem glória. E aí ele perde essa glória e quer que os seres humanos deem a ele a glória e não a Deus, né? Apesar de que a Bíblia fala que só a Deus é toda a honra e toda a glória.